eu sempre estou aqui como regente das senhoras, então agora, para mim, estar aqui como advogada é um momento totalmente diferente, né? Vocês viram o que disseram aí dos maridos, né? Ele já está sacaneando comigo, tá vendo? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui e passar um pouquinho do que eu acredito ser interessante, porque o direito, querendo ou não, ele é um pouco maçante, né? É um pouco cansativo. Então, eu pensei em algo que fosse um pouco prático e não tão cansativo. Então, lá. Esse tema que eu escolhi, eu achei maravilhoso porque mulher e direito, alcançando a excelência através do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento liberta, né? Eu vejo que muitas pessoas passam por muitas dificuldades por falta de conhecimento. Então, você alcança o seu bem-estar, autoestima, melhora o seu dia a dia, quando você conhece com o que você está lidando. Né? É a mesma coisa se você vai fazer uma compra e você sabe como tudo ali funciona, você vai mais tranquila, mais leve. Agora, quando você não conhece, não, ai meu Deus, será se eu assino isso? Será se eu não assino? Então, querendo ou não, fica aquela insegurança, né? Então, por isso a escolha desse tema. E também eu vi que ele está totalmente interligado com o que as meninas falaram, né? A psicóloga aqui mesmo falou as consequências do que eu vou dizer. Então, adiantou também a palestra. Pode passar. Vamos lá. O direito das mulheres. Esse direito ele surgiu com a necessidade de olhar para as mulheres com um olhar diferenciado, né? Porque somos mulheres, somos vulneráveis, somos a parte mais fraca da relação. Aqui falaram muito sobre lidar com aquilo que você sente, com aquilo que você é. E o que eu venho trazer é aquilo que você tem direito, né? A Constituição, ela já diz que você tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à igualdade. Só que ela sozinha não é suficiente. Precisa de mais algo. Então, assim, esse direito ele foi muito buscado, muito difícil de ser alcançado. Tanto é que passaram Revolução, Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e só então no Brasil que veio a Constituição. Pode passar. Pode passar. A Constituição, ela veio reforçar esses direitos. Mas como? De forma igualitária. Para nós, não serve de forma igualitária. Por quê? Passa, por favor. Vamos ver aqui que buscava-se muito a igualdade. Mas o que é a igualdade? A igualdade, ali aquela frase que eu coloquei, ó, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, nós não temos que lutar apenas pela igualdade. Tem algo a mais ali que está faltando. O que é isso? É a equidade. Alguém sabe o que é equidade? Hã? Isso mesmo. Ali eu coloquei uma imagem, se você puder aumentar o zoom, para que vocês possam entender o que é essa equidade. Olha, a igualdade estão todos no mesmo caixote, estão iguais. Mas a mulher não alcança a árvore, a criança não alcança, apenas o homem está se satisfazendo de todas as frutas. Então, não está certo. A equidade, não. Ele veio dar um caixote para a mulher, 2 para a criança, e o homem ficou sem. Agora, sim, alcançamos um patamar, né, de que todos são iguais. Então, nós buscamos a equidade. Se eu sou mulher, eu preciso de mais direitos do que o homem, né? Se tem uma pessoa que tem necessidades especiais, ela precisa de mais direitos e mais ajuda do que eu. Vamos, pode passar. Então, pensando nisso, como a Constituição não foi suficiente, veio-se a Lei Maria da Penha, a tão falada e que nas redes sociais está muito em alta, né? De uma forma muito ruim, mas está muito em alta.
Ela foi elaborada pelo Congresso Nacional e é considerada um marco da legislação por criar medidas efetivas no combate à violência baseada no gênero, propondo uma construção política pública que pensa no enfrentamento da violência de forma multidisciplinar e integral. Isso significa que a Lei Maria da Penha é a mais importante do país, em busca pela eliminação da discriminação contra a mulher e na sua proteção em casos de agressão física, sexual, psicológica e moral. Pode passar. Eu coloquei ali o que ela cria, né? Para coibir a violência doméstica, familiar, contra a mulher, nos termos da Constituição. Pode passar. Eu coloquei só 2 artigos dela, só para vocês verem o que ela vem reforçar. Porque, como eu disse, o direito ele é muito maçante, né? Então, querendo ou não, tem algumas coisas que a gente tem que ler para quê? Para abranger tudo e para que vocês tenham ciência de tudo que vocês têm direito. Então, o artigo 2º, ela fala: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, ela traz muitos direitos, mas a gente sabe que, na prática, é bem difícil, né? E pouquíssimas pessoas alcançam todos esses direitos. A violência doméstica e familiar, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Eu achei bem interessante esse tema porque muitas mulheres vivem isso e não sabem. Às vezes acha que é só uma questão de desentendimento com o esposo ou com o filho, né? Isso lidando mais com a parte masculina, porque é onde mais acontece. Não, ele só está estressado. Não, ele só está grosso. Ou não, hoje ele só não está num bom dia. Às vezes a gente olha e acredita que seja isso. E não, se você for ver a fundo, às vezes está sofrendo uma violência e não sabe, né? A física é a que a gente mais conhece, né? Bem comum também, que é a conduta que ofende sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, essa daí que eu vi que está interligada com os assuntos aqui, né? E ela também fala muito, olha lá, é uma conduta que lhe causa dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudica ou perturbe o pleno desenvolvimento, e que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Quantas mulheres nós vemos, né, que são impedidas de sair, são impedidas de conversar com pessoas, de visitar familiares, impedidas até, às vezes, de fazer um curso, de seguir sua vida, de trabalhar, e muitas vezes ela fica só dentro de casa, trabalhando dobrado, né? Porque em casa a gente trabalha dobrado. Então, eu vim falando um pouco sobre cada uma para que eu quis alcançar o maior número de pessoas, por ser um assunto mais... as pessoas falam nas redes sociais, ela sofreu uma violência, mas não sabe como chegou até ali,
né? O que ela passou para estar ali. Então, as ameaças. O nome ele já é bem intuitivo. O homem costuma ameaçar terminar o relacionamento, ferir a vítima de alguma forma ou acabar com algo precioso para ela, que é o que eu disse. Ah, não, se você não fizer isso, então não vou deixar você ir na sua mãe, não vou deixar você ir na rua, não vou deixar você ir conversar com a sua amiga. Então, a sua vida vive em cima de ameaças. Isso também é uma violência. A humilhação ocorre, muitas vezes, em momentos íntimos, ambientes públicos, e o agressor, ele tem o prazer de se enaltecer na frente das pessoas e diminuir a mulher, a vítima. Isso também é a violência. Pode passar. A manipulação, a chantagem, distorção da realidade, porque tudo ali, ele tem uma chantagem, tem uma ameaça, e isso tudo é violência. O isolamento é o que eu disse, não deixa a pessoa sair, não deixa ter uma vida lá fora, proíbe a tudo. Pode passar. Os insultos, esses aí, ó, xingamentos, normalmente o agressor faz a vítima se sentir burra e incapaz, colocando na cabeça dela que ela precisa dele para viver. É onde eu falei, às vezes a pessoa está vivendo isso e não sabe, porque não acha que ele está num momento ruim. Não, ele está assim porque ele está estressado. E não, a mulher não deve viver debaixo de xingamentos, a pessoa diminuindo ela, né, fazendo ela se sentir inferior. Isso é violência. A limitação dos direitos, controle de direito de ir e vir da vítima, bem como a expressão de se interagir com quem deseja. Você vê que a mulher fica mais acolhida, quase não conversa com ninguém, se conversa, chega em casa, né, é briga, é ciúmes excessivo. Isso tudo são violências. A ridicularização é semelhante à humilhação. Tem a intenção de fazer a vítima se sentir inferior. É comum o agressor dizer que ela nunca encontrará alguém, olha isso como é comum, de que ela nunca encontrará alguém como ele, porque somente ele aguenta ela. Não é bem comum? Isso é uma violência. Ele está fazendo o quê? A ridicularização da mulher. A gente ri de nervoso, né? Porque é muito sério isso. Então, distorcer os fatos. Parece cabeça de psicopata, né? Porque você fala uma coisa, ele rebate outra, e tudo fala ali de uma forma para você se sentir culpada, sendo que, na realidade, você é a vítima, e não ele, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Pode passar. A violência sexual, não vou ler ali tudo, mas vocês sabem que a violência sexual ela está assim alastrando, né? E parece que antigamente não via-se tanto, mas acho que é porque não falavam tanto nas redes sociais. O tanto que a mulher está sendo violentada, e muitas vezes, o que é pior, coloca a culpa na própria mulher. Ah, não, é porque ela se veste assim. Ah, não, é porque ela fala assim. Ah, não, é porque ela dá bola demais. E não, a mulher ela é livre. Não é porque ela está com um tipo de roupa que ela tem que ser violentada, né? Então, a violência sexual, pode passar. A patrimonial, essa daí eu vejo pouco falar, mas acontece quando o homem, assim, é uma situação tão delicada que às vezes a gente nem imagina que possa acontecer, né? Mas o homem esconde os documentos da mulher, não corta, joga fora, não deixa ela ter acesso ao dinheiro, né? Proíbe ela de comprar as coisas. Isso é uma violência, gente, patrimonial. Você tem que ter sua liberdade de ter suas coisas, de comprar, né, seus documentos. Se ele esconde um título eleitoral, como é que você vai votar? Isso, se a gente fosse ver no dia a dia, olharia como se fosse algo simples. E não é. Tem que ir juntando os pontos e observar, tá? Pode passar. A violência moral, ela ali reúne a calúnia, a difamação, a injúria. O que é a calúnia? A calúnia é você imputar um crime a alguém.
igual ali fala, Maria matou João com a chave inglesa na biblioteca. Ela está imputando um crime, falando que a pessoa matou. A difamação. Menina, a Maria está tendo um caso com João. Isso é bem comum, né? São as fofocas, as mentiras. Isso é difamação. A injúria. João é canalha. Esses xingamentos é violência moral e ela é uma injúria, tá? Então, pode passar. As medidas que essa lei trouxe. Ela incluiu a mulher em programas sociais, ela pode transferir o filho dela para uma escola mais próxima. O homem pode ser afastado do lar, né? Esse daí é mais comum. E também, quando ela transfere a criança de escola, esses dados ficam em sigilo, não podem serem divulgados. E se ele descumprir, tem uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Com tudo isso, é a teoria. Mas eles pensaram, a gente precisa de algo na prática, porque muitos direitos, as mulheres não correm atrás, porque falam, não, eu vou chegar lá e não vai dar em nada. Não é assim? Então, eles criaram um protocolo de julgamento. Para que serve esse protocolo? Para quando a mulher chegue lá no fórum, o juiz ele vai olhar com um olhar diferenciado. Né? Pode passar. Ele vai olhar com um olhar diferenciado. Por quê? A nossa vida, igual as meninas falaram, tem essa questão da divisão sexual do trabalho. O que é isso? A mulher ela foi criada para cuidar de casa, para lavar louça. A vida dela foi essa. Não, vai trocar a fralda. Né? O homem não, ele já foi criado para ir para a rua, para o comércio, para trabalhar, para dar conta de casa. E isso, muitas vezes, não era levado em conta pelos juízes. Não, a mulher ficou em casa, mas separaram, ela tem que dar um jeito de voltar a trabalhar, ela tem que dar um jeito de ir, dividir as contas, e não é bem assim. Antes, não era bem visto isso. Agora, com esse protocolo, o que eles fizeram? Vai ter que ter um olhar diferenciado. Se ela passou a vida toda trabalhando dentro de casa, ela ajudou o homem a construir o que ele é hoje. Né? Se ela passou a vida inteira cuidando dos filhos, então ela também estava trabalhando. Se separar, ele tem a obrigação de pagar uma porcentagem, nem que seja por 2 anos, 3 anos, de uma pensão para ela. Né? Porque chega lá, ele alega, não, mas ela é formada, né? Ela terminou os estudos, ela pode muito bem trabalhar. Mas não é bem assim. Né? Ela perdeu uma vida ali, entre aspas, para poder auxiliar ele. Os filhos, se ele ia trabalhar, tinha a roupa pronta, tinha comida, né? Tinha roupa lavada, os filhos estão bem em casa, almoçaram, jantaram, lancharam. Então, eles são obrigados, hoje em dia, a não apenas depender de provas, porque antes também tinha isso. Se não tem prova, não tem o direito. Só que, olhando para as mulheres, isso é diferenciado. Né? Porque as outras áreas a gente sabe que prova é essencial, mas para as mulheres não. Por quê? Porque elas são a parte vulnerável da situação. Pode passar. E aí tem o estereótipo de gênero. O que é esse estereótipo? É muitas coisas que falam, eu vou falar na prática que fica mais fácil. Um ditado. A mulher não sabe dirigir. Não era isso que diziam? E hoje em dia, qual que é o seguro mais barato? São para as mulheres. Por que o seguro das mulheres são mais baratos? Será que é porque elas não sabem dirigir? Não, é pelo contrário, né? Que as mulheres sabem dirigir muito melhor que os homens. Então, outro ditado. Mulheres são mais emotivas, deixam o ambiente propício a intrigas e fofocas. Não é bem assim. Está fazendo o quê? Volta só um slide para mim, Ismael. Está ali, ó, é o preconceito generalizado sobre atributos ou características que homens e mulheres possuem. Então, isso aí, os juízes também levam em consideração. Pode passar. Olha lá, ela está assim porque deve estar de TPM. Não, senhor. Né?
Outro, mulheres não sabem dirigir. Essa é uma profissão de mulher, que é, muitas vezes, doméstica, né? O pessoal fala muito, eu já vi exemplos assim. E não é assim, a mulher ela é criada, ela pode chegar onde ela quiser. Ela pode ser a terapeuta, né, cirurgiã dentista, enfermeira, psicóloga, ela pode ser o que ela quiser. As pessoas têm que parar com essa mania de ficar julgando. Isso é preconceito contra as mulheres. Então, o juiz vai ter que julgar com imparcialidade. E isso, muitas vezes, não era imparcial. Chegava lá, ocorria essas situações de, muitas vezes, não dar ouvido de forma diferenciada à mulher, né, e ela sair de lá sem a pensão dela, a pensão do filho mínima, ainda sair ouvindo dizer que ela está bem arrumada porque usou o dinheiro da pensão. Ela consegue, só vive na rua, nas festas, por causa do dinheiro da pensão. E a pensão é o quê? R$200? 300? 500? O que a gente faz, né, com esse valor? Então, assim, isso acontecia demais. E esse protocolo veio para falar para o juiz que ele tem que agir com neutralidade também, que é a capacidade de realizar juízos despersonalizados, sem interferência de aspectos valorativos. Foi o exemplo que eu dei. Ele olhar na situação que a mulher não trabalha fora, mas ela trabalha muito mais em casa, e ele chegou onde chegou, a família chegou onde chegou, pelo auxílio dela. Pode passar. E surge, através disso também, a alienação parental. O que é a alienação parental? Muitas vezes ocorre o divórcio e fica ou o homem colocando a criança contra a mãe coloca a criança contra o pai, né? E, por causa desse divórcio, às vezes proíbe os filhos de ver o pai ou a mãe com quem ele tiver, né, o contrário. E isso não pode existir. Independente da situação, a criança ela tem direito. E nós temos que olhar com um olhar assim, eu não posso incluir a criança nessa situação, porque ela não tem culpa. A dificuldade, o divórcio foi entre os dois, né? Então, pensar muito bem nisso, porque eu falo isso que a gente está na igreja, a gente busca a Deus, aprende, mas na prática ocorre muito, né? Às vezes pelo nervosismo ou estresse. Não, seu pai não presta. Não, sua mãe não presta. E não pode ser feito isso. Volta só. É isso mesmo, pode passar. Então, nós podemos chegar onde quisermos, tá? Nós podemos ser o que quisermos. Pode passar. E esse foi a minha contribuição. Espero ter alcançado o máximo de pessoas. Quem tiver alguma dificuldade ou alguma pergunta também, estou à disposição. E agradeço imensamente.